Meus queridos, minhas queridas, chegamos enfim à última parte do vídeo de respondendo questões da segunda fase da Unicamp. E hoje nós focaremos nas 5 questões de biologia da segunda fase do ano passado. Muita atenção nessas questões. Lembro sempre que essas questões são mais complexas, muito mais difíceis que na primeira fase, e requerem aí uma grande quantidade de conhecimento para a resolução de cada uma delas, beleza? Bem, para variar, vou reforçar aqui para vocês, o link para o PDF está na descrição, a minutagem das questões desse vídeo também está na descrição e vamos logo ao nosso ritual padrão para não perdermos tempo. Se você é novo ou é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, baixa o PDF, porque é hora do estudo. Então vamos lá, última parte das nossas questões da segunda fase da Unicamp, só com questões da prova de 2021. Questão número 11. Muitas células do corpo humano interagem entre si e com os componentes da matriz extracelular para estabelecerem uma organização tridimensional. O processo de agregação celular permite a realização de experimentos com um modelo 3D de esferoides. A figura 1 representa em planos 2D a agregação celular 3D no esferoide. Conforme crescem, os esferoides exibem geometria esférica com organização concêntrica de células nas zonas de proliferação, de transição e de células mortas. As concentrações de gases e outras moléculas diferem entre as zonas, com a representação na figura 2 em plano 2D. Então eu tenho aqui, na figura 1, a agregação celular, tá? E na figura 2 eu tenho um modelo que me mostra perfeitamente a zona de proliferação, né, que significa que é onde eu tenho maior quantidade de divisão celular, uma zona de transição e uma zona com as células mortas. Aqui eu tenho do centro para a parte externa a maior concentração de gás carbônico, né? E aí vai diminuindo até a externa, né, de gás carbônico e resíduo, e da parte externa para o centro, uma maior concentração de oxigênio nos nutrientes e fatores de crescimento. A. Explique a razão da organização dos esferoides com células proliferativas na região externa e células mortas na região interna, como mostra a figura 2. Como o corpo humano, em situações fisiológicas, evita o surgimento de zonas de células mortas representadas na figura 2. Bem, para explicar é muito fácil. Eu não tenho aqui um modelo de difusão que traga o oxigênio, os nutrientes e os fatores de crescimento para a região central do esferoide. Quem vai se nutrir disso? Principalmente as células da região de proliferação. Sobra um pouquinho na região de transição, mas a região de proliferação é amplamente servida desses nutrientes, oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento. Obviamente, é lá que eu vou encontrar a maior atividade celular, inclusive o maior número de mitoses. Tá? Como a gente faz para o corpo humano não sofrer por isso? Simples, utilizando a metodologia de transporte que a gente tem no corpo humano, que é o transporte sanguíneo. E aí a gente tem, então, a vascularização dessa região central do esferoide e eu, por conta do sangue, por conta dos capilares, por conta dos vasos sanguíneos, consigo levar oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento para células que estão mais internas dentro deste modelo, tá? Então, óbvio, eu tenho maior quantidade de nutrientes para fora, eu vou favorecer a parte de fora dos esferoides. Mas, se eu tivesse vascularização, eu conseguiria nutrir amplamente toda a estrutura, do centro à parte externa, tá? Essa é a resposta, foi bem tranquila. B. Os enteróides são esferoides originados nas células de revestimento do intestino humano e apresentam similaridade com as células epiteliais que os originam.
Cite duas características morfológicas das células de revestimento interno do intestino humano e suas respectivas funções, tá? Ele quer saber duas características do epitélio do intestino humano. Bem, muito simples. Característica, nós temos microvilosidades para poder aumentar a superfície de contato e, obviamente, com isso a gente aumenta a maior quantidade de absorção de nutrientes, já que a gente está falando de células de um lugar que fazem o processo de digestão e absorvem os nutrientes, tá? Eu também tenho essas células como células justapostas, ou seja, muito grudadinhas umas nas outras, tá? Elas são geralmente cúbicas, né? Tem aí um formatinho mais retangular e eu consigo ter elas justapostas, que é com pouca matriz extracelular muito grudadas uma nas outras, tá? Quais são as funções? As próprias características já trazem as funções, né? Absorver nutrientes, delimitar o meio da luz intestinal, que acaba sendo um meio externo, para o meio interno, permitir essa absorção e a ligação com capilares para poder fazer a distribuição desses nutrientes. São aí funções que essas células possuem. Basicamente é uma pergunta que fala sobre as características do epitélio do intestino. Então, nada muito difícil e nenhum segredo aqui pra gente, tá bom? Questão 12. Um estudo monitorou o impacto das medidas de isolamento social na qualidade do ar em áreas urbanas na cidade de São Paulo. Marginal Tietê, Marginal Pinheiros e Centro. Um monitoramento diário da composição do ar entre 24 de março e 20 de abril de 2020 detectou uma redução nas concentrações de monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio de aproximadamente 53%, 66% e 44%, respectivamente, em comparação com os valores médios registrados no mês de abril dos anos de 2015 a 2019. Aqui a gente fala de uma questão que está tratando basicamente dos impactos do isolamento social que a gente vivenciou no período de março, abril, maio de 2020. Eu me lembro, inclusive, eu moro em São Paulo, né? Para quem não sabe, eu moro em São Paulo. Eu moro no 16º andar de um prédio. Tem uma sacada com uma vista enorme, assim, da cidade. Eu vejo Guarulhos, eu vejo a Serra da Cantareira e tal. E eu me lembro de ficar muito surpreso em abril, quando eu ia para a sacada, porque a minha visão do horizonte foi ampliada. Onde antigamente eu tinha uma certa turvação parda, eu conseguia ver um pouquinho mais além. A minha visão ela atingia um pouco mais além. Não é que eu botei óculos, não é que eu melhorei a visão. Significa o quê? Que eu tinha uma atmosfera mais limpa que me permitia ver mais além. Eu comentei isso com alguns amigos, inclusive, tá? Então, baseado nisso, vamos lá. A. Explique a relação entre a produção de monóxido de carbono e a utilização de veículos automotores movidos a combustível de origem fóssil. Descreva um benefício ambiental do Programa Nacional do Álcool Proálcool para o Brasil. É uma questão de biologia, mas que exige aí um certo conhecimento de química. Porque, vamos lá, quando a gente queima combustível fóssil, muitas vezes a gente não faz a queima completa daquele combustível. Os motores não fazem a queima completa daquele combustível e, por não fazer a combustão completa, a gente elimina uma grande quantidade de monóxido de carbono na atmosfera. Por isso, os combustíveis fósseis, além do gás carbônico que eles produzem, também produzem o monóxido de carbono, que é tóxico para a gente. Porque ele é tóxico porque o monóxido de carbono tem uma afinidade com a nossa hemoglobina 20 vezes maior que a do oxigênio, e isso faz então que essa ligação perdure e a gente automaticamente diminua a nossa capacidade de transportar oxigênio no sangue quando a gente tem a presença do monóxido de carbono, tá? No caso do álcool, né? O álcool passa pela combustão completa, então ele produz basicamente gás carbônico. É um gás que em excesso vai ser nocivo? Vai, ele é um gás do efeito estufa. E obviamente
ele tem todo o processo envolvido com o aquecimento global e coisa que vocês já estão cansados de conhecer. Porém, para a saúde pública, né, e inclusive para a saúde de outros animais e tal, pensando que esse processo da hemoglobina ele é mais vasto, né, ele causa um impacto na saúde menor do que o gás carbônico, por isso, obviamente, o proálcool é mais aconselhável por conta do nível de poluição menor que gera o combustível fóssil, beleza? B. A água da chuva é uma combinação da composição química das gotículas que formam as nuvens e das substâncias que se incorporam às gotas de chuva durante a precipitação. Explique como um dos poluentes citados no enunciado pode levar à formação de precipitação ácida. Indique e explique um prejuízo da precipitação ácida para o ecossistema aquático. Água, H2O, mais NO2, o dióxido de nitrogênio, vai formar H2NO3, ácido nítrico, tá? E aí, obviamente, esse ácido se mistura com a água da chuva e precipita na forma de chuva ácida. No ambiente aquático, quando essa chuva ácida atinge o ambiente aquático, ela vai diminuir o pH daquele ambiente. E no momento que ela diminui o pH daquele ambiente, a gente tem uma grande quantidade de espécies que é muito sensível a essa alteração de pH. E a gente pode ter tanto uma diminuição na reprodução, porque os gametas são mais sensíveis, né? Como a gente pode ter uma diminuição na própria vida, porque os peixes, no caso, são mais sensíveis. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ter um aquário. Eu gosto de aquarismo, é um negócio que me interessa muito. Já tive aquário. E quando a gente trabalha com aquarismo, uma das coisas mais importantes que a gente precisa verificar na água é o pH. Por quê? Porque existem espécies que são próprias para pH neutro, outras para pH mais alcalino, outras para pH mais ácido. Cada espécie tem aí o seu pH ideal. E variações bruscas de pH, elas interferem muito nessas espécies e podem levar, sim, à mortandade desses peixes. Então a gente precisa ficar muito atento ao pH da água quando a gente tem aquarismo. Quando a gente trabalha com aquarismo. A mesma coisa a gente vai observar no ecossistema, a gente vai observar no ambiente natural, tá? Se eu tiver uma alteração muito grande de pH, obviamente as espécies mais sensíveis vão morrer. É muito interessante, eu me lembro que em Belo Horizonte, quando eu morei em Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte, tem lá o Rio das Velhas. E o Rio das Velhas, ele estava passando por um processo lá de tratamento de esgoto na Copasa, e eles tinham lá numas estações de pesquisa, não vou saber dizer direito, um aquário com a mesma água que estava passando no Rio das Velhas pós essa estação de tratamento, para ver quais espécies eram atingidas, quais espécies estavam lá e quais espécies estavam repovoando o Rio das Velhas, que era bastante interessante, tá? E isso mostra bem a capacidade das espécies de viver naquele ambiente por conta das condições ambientais, tá? E o pH é uma dessas condições ambientais. Próxima questão, questão 13. Essa questão é uma questão que envolve muito conhecimento de física, tá? Ela é uma questão que eu acho bem chatinha, para falar a verdade. O avanço da tecnologia torna possível a análise das coberturas vegetais com sensores remotos. O índice de vegetação da diferença normalizada, NDVI, usa bandas do espectro eletromagnético captadas por satélite, que são modificadas pela presença da vegetação devido aos pigmentos das plantas que absorvem energia luminosa. Com base no padrão de energia refletida pelas plantas, é possível avaliar o vigor vegetativo em grandes extensões, tanto nos campos agrícolas como em florestas. Especificamente, o NDVI considera a refletância das folhas nas bandas do vermelho, red,
faixa de comprimento de onda de 625 a 740 nanômetros, e infravermelho próximo, NIR, faixa de comprimento de onda de 740 a 2.500 nanômetros. Os valores de NDVI de vegetação variam de 0 a 1, sendo calculados de acordo com a equação abaixo. Então eu tenho aqui o gráfico e tenho aqui a equação. E aí é muito interessante, gente, porque na hora que eu vi essa equação me deu um nó na cabeça, porque matemática não é muito meu forte, né? E o enunciado é um pouco chato de se ler. Quando eu coloco aqui menos e mais, o red, tá? O que que acontece? Você fica pensando, se eu tiver um valor aqui muito alto, eu vou tirar bastante daqui. Se eu tiver um valor muito alto aqui, eu vou somar bastante aqui. Só que eu tenho que entender que tanto esse índice quanto esse índice fala sobre o nível de refração, de refletância dessas luzes. E a ideia é que não se reflita, tá? A ideia é que essas luzes sejam devidamente absorvidas pela planta para o processo de fotossíntese. Então é óbvio que quanto mais eu absorvo, menor vai ser meu valor aqui. Quanto menor for o meu valor aqui, menor será a diferença aqui e, obviamente, mais próximo a conta vai dar como resultado 1. Tá? Eu demorei um pouco para entender isso, tá? Vou falar bem a verdade para vocês, porque realmente interpretar a fórmula matemática não é muito meu forte. Dito isso, vamos lá. O espectro de absorção de luz pelas plantas é apresentado na figura ao lado, que é essa aqui. Tá? Deixa eu subir para deixar ela aqui para vocês. O NDVI seria maior em uma planta saudável ou doente? Justifique sua resposta. Considere a refletância do NR igual entre as plantas saudáveis e doentes, ou seja, a refletância do infravermelho, e que a doença causa o amarelecimento das folhas. Então vamos lá. Eu tenho aqui o espectro de cores: azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. O que eu preciso numa planta saudável? De acordo, inclusive, com o meu gráfico, é que nessas bandas aqui, ó, um pouquinho no, né, aqui chegando aqui no azul, e essa aqui, ó, eu tenha a absorção dessa energia luminosa. E aqui eu tenha a refletância. Por esse motivo, eu enxergo as plantas como verdes. Olha só que coisa bonita, tá vendo? Eu enxergo as plantas como verde porque elas vão refletir o verde. Elas não absorvem o verde, tá bom? Então, isso aqui é importante. Se eu tenho uma planta amarelada, tá? Eu tiro a minha maior refletância do verde e aproximo ela para o amarelo. Eu ando em direção ao vermelho. Automaticamente, eu diminuo a quantidade de absorção do vermelho e aumento a sua refletância. E aumento o quê? O meu valor de RED. Se eu aumento o meu valor de RED, eu automaticamente aumento a diferença entre este número de cima e este número de baixo, e eu diminuo, então, a sua conta, chegando mais próximo do 0 do que ficando mais próximo do 1. Então, respondendo à nossa questão, o NDVI seria maior em uma planta saudável ou doente? Seria maior numa planta saudável. Por quê? Porque com os menores valores de RED, eu tenho uma menor diferença entre a parte de cima e a parte de baixo da minha continha. Automaticamente eu tenho um valor mais próximo de 1 do que se eu tiver uma maior diferença, tá? Chata essa questão, bem chata, mas tá aqui para a gente responder. B. Explique como a energia luminosa absorvida pelos pigmentos das plantas é transformada em energia química.
Por que é possível associar o NDVI ao vigor da comunidade de plantas estudadas? Bem, explicar é fácil, né? Como que é feita a fotossíntese. Então eu tenho a fase clara, na qual a energia luminosa vai proporcionar a transferência de elétrons nas membranas tilacoides. Eu vou transformar, vou acabar captando íons hidrogênio, vou formar NADPH, tá? E aí eu vou pegar esse ATP e a NADPH que eu produzo nesse processo da fase de claro e vou colocar essa energia toda, tanto do íon hidrogênio capturado pela NADPH quanto pelo ATP, no ciclo de Calvin, e aí eu vou pegar o gás carbônico atmosférico e vou transformar esse gás carbônico em glicose, tá? É basicamente explicar o processo de fotossíntese. E como que o NDVI fala do vigor dessa comunidade? Óbvio, quanto maior meu NDVI, maior a absorção que eu tenho da energia luminosa, né? Maior a absorção que eu tenho, menor refletância das ondas, dos comprimentos de onda que me fazem agitar a membrana tilacoide. Automaticamente, quanto maior o meu NDVI, mais energia eu consigo capturar pela planta, maior a quantidade de glicose eu vou produzir, maior quantidade de biomassa eu vou produzir. Beleza? Não é tão difícil assim, foi bem tranquilo. A B é bem mais tranquila do que a A, porque a A realmente é chata de responder, eu não minto para vocês. Questão 14. De 2021 também, né? Essa é a última parte, a gente está falando só de questões da prova de 2021. A capacidade de mudança de cor existe em algumas espécies de peixes, anfíbios e répteis. As mudanças envolvem a mobilização de grânulos de pigmentos em células especializadas originadas na crista neural, chamadas cromatóforos. A depender da coloração do mecanismo da atuação, os cromatóforos recebem diferentes denominações. Então eu tenho aqui, né, o cromatóforo, eu tenho a agregação, ou seja, eu concentro os pigmentos e aqui eu disperso os pigmentos, deixando mais uniforme. A. Qual o folheto embrionário de origem dos cromatóforos? A mobilização dos pigmentos é realizada por proteínas motoras associadas a componentes do citoplasma celular. Qual componente celular permite os padrões de agregação e de dispersão apresentados nos cromatóforos na figura ao lado? Que no caso aqui é a figura acima, tá? Gente, fácil, tá? Quando a gente pensa em embriologia, o que dá origem ao tubo neural? A ectoderma. Opa, eba, viva, ectoderma. Simples, fácil, é só pensar em embriologia. Não tem muito o que falar, é ela que vai dar origem ao tubo neural. Qual organela, né, qual componente celular vai fazer essa dispersão e essa aglomeração? Na segunda parte, a gente teve uma questão sobre neurônios. E para mim é até fácil, porque eu acabei de gravar a segunda parte, é vocês que estão vendo em dias diferentes, tá? Essa questão de neurônios falava lá dos microtúbulos, né? Pedia inclusive a função dos microtúbulos. Quem vai participar dessa aglomeração e dessa dispersão são justamente eles, os microtúbulos, beleza? Foi fácil, essa foi tranquila. B. Os xantóforos cromatóforos preenchidos por pigmentos amarelos são encontrados em animais não venenosos como a falsa cobra coral. Já os iridóforos, cromatóforos reflexivos, são encontrados no camaleão. Explique um comportamento ou hábito associado à cor em cada um desses dois animais. Cite uma característica associada à reprodução desses vertebrados que os diferencia dos anfíbios. Então vamos lá, comportamento ou hábito que a gente tem diferente aqui. No caso da cobra coral, a gente tem, da falsa coral, o mimetismo, que faz com que ela se apresente para os predadores como uma cobra coral verdadeira, eles não consigam diferenciar e automaticamente eles não se aproximam porque eles têm medo, tá?
Existe o risco de se aproximar, porque vai que é uma coral verdadeira. Já no caso do camaleão, a gente tem a camuflagem, tá? Ele se camufla no ambiente para ficar mais difícil que os predadores o enxerguem, tá? E uma característica associada à reprodução desses vertebrados que a gente tem é que, no caso dos répteis, como é o caso da falsa coral e do camaleão, nós temos fecundação interna, um ovinho com casca dura, com âmnion, com vitelo, com tudo bonitinho, o que permitiu que a reprodução desses animais fosse independente da água, como acontece nos anfíbios, tá? Isso é fundamental. Então, essa é a principal diferença da reprodução entre eles. Questão 15, que é uma questão de genética. A endogamia promove o aumento da homozigose dos descendentes. Os primeiros estudos sobre o efeito da endogamia em plantas foram realizados por Charles Darwin. O estudo da endogamia teve seu interesse inicial em sistemas reprodutivos de plantas para explicar por que as numerosas espécies de plantas têm sistemas que impedem a autofecundação e por que a reprodução por cruzamento prevalece na natureza. A. Defina homozigose. A partir de uma planta com genótipo azão-azinho, geração S0, representada ao lado, qual é a porcentagem de homozigose na terceira geração, geração S3, de autofecundação? Considere que as plantas do genótipo azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho apresentam igual probabilidade de sobrevivência, a ocorrência exclusiva de autofecundação e que os tamanhos das progênies das gerações S1, S2 e S3 são infinitos. Então vamos lá. O que é homozigose? É quando em um determinado locus gênico eu tenho dois alelos iguais, sejam dois dominantes, sejam dois recessivos. Sem mistério aí, né, gente? Sem mistério algum. Agora vamos para a porcentagem. O que eu vou observar aqui? Tá? A geração A está aqui. Ela é heterozigota. Eu cruzei duas gerações, dois indivíduos heterozigotos, e deu para mim a proporção típica da primeira lei de Mendel. Um homozigoto dominante para dois heterozigotos para um homozigoto recessivo. Certo? Foi exatamente o que eu fiz aqui e tal. Eu vou pegar esse 50% aqui, ó, representado pelos homozigotos, como eu estou falando de autofecundação, eu vou pegar esse 50% e vou fecundar entre eles. Então, azão-azão vai cruzar com azão-azão e só vai dar azão-azão. Não vou mexer nisso. O azinho-azinho vai cruzar com azinho-azinho e vai dar só azinho-azinho. Certo? Então eu tenho aqui 50, 50. Certo? Só que eu vou cruzar aqui, ó, azão-azinho e azinho-azinho. Eu vou cruzar aqui. E como resultado, eu vou ter exatamente 1/4 dos indivíduos homozigoto dominante, 1/4 dos indivíduos homozigoto recessivo, mais 2/4 de heterozigoto. Ou seja, na geração S2, eu vou cortar pela metade o número dos meus heterozigotos. Então, se na geração S1 eu tinha 50-50, eu vou pegar os mesmos 50 que eu mantive, por conta do azinho, e vou somar com mais metade daquilo que eu tinha de heterozigoto. Ou seja, metade de 50 é 25. E eu vou ficar, então, com 75.
Só que eu quero a terceira geração. Vou manter esse 75%, porque eles são homozigotos que vão cruzar entre si. Vou pegar esses 25% de heterozigotos e vou fazer de novo essa fecundação e vou ver de novo que metade dos indivíduos resultantes disso vai ser homozigoto e metade vai ser heterozigoto. Então eu vou dividir esse 25 por 2, aqui vai dar 87,5% de homozigotos, porque eu somei os 12,5 com os 75 anteriores, e aqui vai dar 12,5%. Então, né, a minha pergunta é, a partir de uma planta de genótipo azão azinho, que é S0, representada ao lado, qual a porcentagem de homozigose na terceira geração de autofecundação? 87,5%. Certo? B. Plantas autógamas autofecundam-se e plantas alógamas dependem da polinização cruzada para o sucesso do processo reprodutivo. A cleistogamia, principal mecanismo de autofecundação, é um fenômeno observado em flores hermafroditas em que a polinização ocorre antes mesmo da abertura floral. Como as flores e a polinização devem ser manipuladas pelo pesquisador em um programa de melhoramento genético que visa aumentar a heterozigose em plantas com cleistogamia? Então, a primeira coisa que a gente precisa é simplesmente impedir a autofecundação. Como eu faço isso? Eu vou retirar das plantas o androceu antes mesmo do gineceu amadurecer. Ou seja, antes de haver o processo de manipulação, né? O processo de autofecundação naquela flor. Então, o grão de pólen está formado, eu tiro o androceu e aí eu permito que o gineceu daquela flor se amadureça sozinho. Uma vez que eu tenho esse processo, evitei a autofecundação, beleza, primeiro ponto. Eu vou manipular os grãos de pólen de plantas usando os determinados genótipos para poder gerar, conhecendo os genótipos das plantas, tanto masculina quanto feminina, no caso já que eu separei, tá? Para poder gerar uma maior quantidade de seres, de indivíduos heterozigotos. Como eu posso fazer isso? Eu posso pegar, por exemplo, cruzar duas plantas heterozigotas e saber que 50% daquele resultado vai dar plantas heterozigotas, como a gente acabou de ver, inclusive, na alternativa A, né, na questão A. Ou eu posso pegar plantas que são homozigotas dominantes e cruzar com plantas que são homozigotas recessivas. E automaticamente eu terei todas as plantas dessa produção como heterozigotas. Então vem aí uma manipulação dessa fecundação, né, para que a gente possa ter aí uma maior produção de indivíduos heterozigotos. Então, primeiro eu evito a autofecundação, depois eu manipulo a fecundação cruzada para poder garantir que eu tenha uma prole heterozigota. Então, agora sim, encerramos as questões da segunda fase da Unicamp. Temos aí 15 questões nos 3 vídeos. Acho que dá para ter um repertório bacana para poder compreender como a Unicamp cobra a biologia na segunda fase, como as questões são bem amplas, envolvem conhecimentos de áreas diferentes dentro da biologia. Bem, enfim, dá para dar um parâmetro bastante interessante para que você se prepare melhor para essa segunda fase. O vestibular está batendo aí na porta e eu desejo a todos e a todas que conseguiram chegar nessa segunda fase uma excelente prova. Desejo serenidade, tranquilidade e pode ter certeza que meu coração estará lá com vocês no momento em que estiverem fazendo essa prova, tá bom? Vou deixando aqui então o @renologia para que você possa seguir no Twitter, no Instagram ou então no TikTok e deixar claro o meu grande e carinhoso beijo a todos e a todas. Até a próxima!